Olá pessoal, hoje nós vamos aprender então como gravar uma vinheta, uma contagem regressiva para essas reuniões à distância, né? A gente tem feito bastante aí nessa quarentena, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa vinheta usando o PowerPoint. Eu vou começar aqui a abrir uma, uma uns slides que eu já comecei a fazer, tá? Então eu comecei com uma reunião de ATPC, né? Pensando assim em fazer uma contagem regressiva de 10 minutos. Eu vou começar do começo, então essa aqui ela já está pronta, então eu já estou deletando as outras lâminas, né? Então a gente começa, né? Por esse primeiro slide aqui, né? A gente então tem que definir o que que a gente, qual a natureza, né, da nossa reunião, né? Eu coloquei uma reunião de ATPC e na primeira já defini o fundo, né? Já pensei num layout, é isso é de cada um. Pensei assim, início em 10 minutos, a quantidade de minutos eu dei um destaque para ela aqui em amarelo, né? Então a gente tem que pensar assim, como que eu quero? Eu quero que aqui haja essa contagem regressiva e que a cada um minuto essa tela vá mudando, né? Então pensando assim, é, se, se vai ser a contagem regressiva, né? Então 10 para 9, eu vou demorar, a tela vai demorar um minuto. Se eu quiser fazer uma contagem regressiva maior e não queira fazer tantas telas, eu posso pular, fazer com que essa tela pule, né? Que essa tela faça uma transição, né? De 5 minutos, tá? Isso aí é você que vai decidir na hora que você estiver fazendo. Então, esse slide aqui, como eu disse para vocês, eu resolvi fazer ela para cada um minuto. Então, a primeira coisa, eu estou aqui, né, com esse slide aqui à esquerda, então eu vou duplicá-lo 10 vezes. Ele já tem a primeira, que na verdade eu vou duplicar 9. Então, duplicar, duplicar, duplicar. Só clicando na direita, com o direito, né? E duplicar slide. Tô duplicando aqui. Eu preciso ter 10 dessas, né? Duplicar, duplicar, duplicar. Vamos ver se já deu certo aqui. Então, esse primeiro são 10 minutos. No segundo aqui, eu já vou mudar para 9 e assim por diante, tá? Então, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2. Eu preciso ter mais um, né? Duplicar aqui. Então, em um minuto, né? Vai começar em um minuto. Pronto, então eu tenho 10 lâminas aí, né? 10 slides para poder fazer essa contagem regressiva. Então, a primeira coisa que eu quero que quando toque essa vinheta, ela tenha um som também. Pode ser, não é necessário, né? Mas é interessante colocar aquele som de espera, né? Então, como que eu vou fazer isso? Inserir, lá em cima, ó. Inserir. Vou aqui na direita, áudio. E eu não quero gravar o áudio agora, não. Eu quero que esse áudio já esteja no meu PC. Cliquei. Eu então já fui já procurei essa música antes, né? Esse som antes e, e já está aqui no meu computador. Seria interessante quando você for procurar, você pode colocar qualquer música aí, mas seria interessante você procurar músicas, né? Sons aí que não tenham, né, direitos autorais. Você pode procurar isso fazendo uma pesquisa no YouTube, né? Só colocar lá, né, músicas de entrada, músicas de elevador até, tá? Músicas que não tenham direitos autorais, para vinhetas, né? Ele vai te dar um monte de opções ali, tá? Então eu já escolhi essa daqui, tá? Eu clico nela, inserir.
Quando eu clico em inserir, ele joga aqui no meio do meu slide de qualquer jeito, tá? Então eu vou arrastar, eu vou deixar ele ali no cantinho, porque em determinado momento, para mim, eu vou precisar tocar nele para ele começar a tocar, porque eu vou ter a opção também de deixar ele, que ele não toque, tá? É, eu vou, eu coloquei, esse aqui tá no último, né? Então eu errei aqui, ó. Vamos deletar, vamos fazer isso lá no primeiro slide, ó. Então eu tinha colocado a música lá no último, não. Vamos no primeiro. Então vamos de novo, inserir áudio, que está no meu PC, selecionei o som que eu quero, inserir. Ele veio aqui para o meio, só vou arrastar ele aqui e deixar ele aqui para mim, tá? Para eu saber que é esse ícone aqui que vai estar tocando aquela música. Então, aí eu preciso aqui, eu venho em transições. Antes disso, de transições, eu vou clicar em cima desse ícone, tá? E vou definir aqui em reprodução o quanto que eu quero, como que eu quero que ele toque, tá? Então vou clicar aqui, ó, então executar entre slides. Eu já tinha dito para vocês, né, que tinha que colocar aqui nessa primeira tela aqui, né? Na primeira tela não precisa colocar nas outras, porque no próximo comando aqui, que é reprodução, né? Nessa última guia, eu escolho aqui para ele executar entre os slides. Enquanto os slides estiverem passando, o som do primeiro, ele vai estar se reproduzindo até o final. Aí eu vou escolher, o que eu preciso escolher agora? Qual será a transição? Que forma que um slide vai passar para o outro? Tá? Clicou lá, tá? Clicou em transições, eu posso escolher os né, infinitos aqui, né? Eu estou aqui com a última versão aqui do PowerPoint, tá? Então eu tenho várias situações aqui, várias transições, tá? Esmaecer, cortinas. Eu vou colocar uma aqui em forma de... vamos colocar aqui... por esse aqui, galeria. Então, galeria ele faz isso, tá? Esse movimento aí que ele faz. Eu já escolhi, então, o modo como ele vai de transição, né? E aqui, então, é o que eu disse para vocês. Como são 10 slides, então vai demorar até para chegar um minuto. Então, eu já acrescentei aqui, ó, já tinha deixado, né? Como eu fiz já estava pronto o meu, então eu já tinha deixado 1 minuto. Então, de 9 para 10, de 10 para 9, 9 para 8, então cada um vai durar 1 minuto. Então eu clico aqui, né, para ele fazer a transição depois de 1 minuto. E não em clicar com o mouse, ó, eu tenho essa opção também, tá? Se eu clicar aqui em clicar com o mouse, ele só vai fazer a transição quando eu clicar. Não é isso que eu quero que ele fique no automático. Tá ok? Essa duração aqui, como o que está valendo é essa daqui, vocês podem, né? Isso aqui vocês podem deixar quanto tempo vocês quiserem. Não tem, essa duração aqui ela não está valendo. O que está valendo é essa daqui, automática. Feito isso, como vocês já fizeram essa configuração no primeiro slide, vocês só precisam clicar em aplicar a todos. Tá? Porque toda essa configuração, ela vai ser aplicada... vocês fizeram no primeiro, né? Então ela vai ser aplicada em todos eles. Pronto, ele já está pronto. Agora, ó, clicou aqui. Se tudo der certo, tá? Você só clica nesse botão aqui, ó, iniciar do começo, né? Porque ele zerou e ele vai entender que quando eu clicar nisso, ele já começa a passar os slides e fazer a contagem regressiva. Vamos lá? Então, ele já jogou a primeira tela, ele já começou a contar. Aqui eu coloquei para clicar com o mouse o som. Então nós vamos começar, a contagem regressiva já está sendo feita. E eu vou clicar no som. Então a ideia é que esse slide ele vai ser reproduzido agora como se fosse uma contagem
troca de slide, ele vai fazer um efeito de transição, que é aquele que nós escolhemos. Vou deixar só fazer a primeira transição para vocês verem. Então, depois, após um minuto, né, ele troca o slide e assim por diante. Para finalizar, então, só lembrando, né, que eu coloquei de 1 minuto, né, a transição. Se vocês quiserem aumentar, é só aumentar o número de slides, ou então, se for muita coisa, fazer muitos slides de 1 em 1 minuto, vocês podem alterar para 5 em 5, de 10 em 10, né? Porque aí quanto mais tempo o slide ficar, menos lâminas vocês vão precisar fazer também. E, como que vai funcionar na reunião? Quando vocês iniciarem uma reunião, vocês vão compartilhar, tá, com todo mundo, né? Essa tela, a tela de vocês, e vão abrir o slide da reunião de vocês, né? E contar ali quanto tempo falta, né? Então, se faltou 15 minutos, né? Vocês colocaram para 15 minutos, para 10 minutos, aí vocês compartilham até chegar o momento, tá? Então, esse foi a nossa dica de hoje, tá? Uma vinheta para uma reunião virtual. Até mais então.